O universo de Phone Cake nasce de uma ideia simples. E se o mundo de Hora de Aventura fosse recontado sob uma outra perspectiva? Essa simplicidade dura pouco. Muito rapidamente, a série deixa claro que não está interessada apenas em trocar gêneros ou brincar com versões alternativas de personagens conhecidos. O que ela faz desde o início é deslocar o eixo emocional da narrativa. Onde antes havia um mundo expansivo, caótico e cheio de possibilidades, agora existe um universo mais contido e principalmente mais cansado. E esse cansaço não é apenas físico, é também emocional, representando a própria Fiona. Fiona vive em um mundo que parece incompleto, não porque falte magia, mas porque algo essencial foi perdido antes mesmo da história começar. Ao longo da segunda temporada, essa sensação de perda se torna mais evidente. Os encontros com versões alternativas de Yu, a presença constante de entidades cósmicas e a maneira como os personagens reagem a essas revelações apontam para uma ideia central que os mundos não estão quebrados por acaso. Eles refletem estados internos. O multiverso aqui não é apenas geográfico, ele é psicológico. Finn aparece nesse contexto como uma figura profundamente diferente do herói que conhecemos. Ele ainda carrega o mesmo corpo, a mesma história, mas não carrega mais a mesma presença. Conseguimos ver que, de fato, ele está ausente. Vemos que algo ainda não foi resolvido, e a série não apressa essa explicação. Pelo contrário, ela constrói essa ausência lentamente, permitindo que a gente sinta o vazio antes de entendê-lo. Muitos podem não lembrar, mas lá na primeira temporada, no episódio 2, já mostra que o Finn não quer falar sobre algo, ou que está escondendo uma coisa importante. Esse é um movimento importante porque prepara o terreno para o episódio 9, que não funciona como clímax narrativo, mas como um mergulho interno. E bota interno nisso. Até esse ponto, Fiona e Cake trabalha bastante com o deslocamento, a identidade e consequência. Cake começa a perceber que sua existência não precisa estar eternamente atrelada à de Fiona, tanto que vemos logo no primeiro episódio ela morando sozinha, mesmo que ao lado do apartamento da Fiona. A Maga Caçadora, que como Finn, também é outra personagem que esconde algo que não foi totalmente explicado, mas que sempre foi sugerido ao longo da temporada. E finalmente um spin-off entre aspas da Maga Caçadora. Há uns 2, 3 anos atrás eu tinha comentado sobre isso, sobre ter um spin-off da Maga Caçadora. Por mais que não seja, pelo menos eles aprofundaram bastante nessa personagem que, convenhamos, ela é bem interessante. Eu acho que desde Hora de Aventura o pessoal queria muito saber mais sobre ela. Mas enfim, voltando aqui, a gente vê que o Finn tá no automático, como alguém que continua existindo porque ainda não parou pra sentir. Novamente, citando o episódio 2 da primeira temporada, onde vemos ele o episódio inteiro animado, para quando senta ao lado do Simon na fogueira, começar a pensar e a refletir, mas dura pouco porque ele sabe o que vai acontecer se ele pensar muito. Nada disso explode antes do episódio 9, porque a série entende que certos conflitos não se resolvem em ação, mas em confronto interno. Enfim, o episódio se inicia com a Maga Caçadora entrando na paisagem mental de Fiona em busca de um portal. Esse detalhe, à primeira vista bastante funcional, já estabelece um ponto fundamental. Os caminhos entre mundos passam pela mente. Não há tecnologia que substitua isso, não há força física que resolva. O acesso só acontece quando emoções profundas são tocadas. Quando as memórias da infância da Maga Caçadora emergem, especialmente a perda traumática de seus pais adotivos em um incêndio, o episódio deixa claro que não se trata apenas de fornecer um passado triste, mas de mostrar como traumas não processados moldam a maneira como alguém existe no mundo. Essa dor compartilhada é o que ativa o portal para a vegetação rasteira. E isso é essencial. A vegetação rasteira não é um reino que se visita por curiosidade ou aventura. Ela se revela como um espaço que só pode ser acessado por quem carrega algo mal resolvido. É um território construído a partir de dores que não encontraram forma de serem elaboradas. Por isso não é um lugar hostil no sentido tradicional, mas profundamente desconfortável, já que ele não ataca, ele expõe. Visualmente, a vegetação é exuberante, árvores altas, vegetação densa, uma sensação de vida pulsante em cada canto. Cada árvore sustenta orbes vermelhos pendurados. Esses orbes não são objetos mágicos aleatórios, eles funcionam como memórias dolorosas não processadas. Cada um carrega uma experiência que foi empurrada para dentro por ser intensa demais, assustadora demais, ou simplesmente impossível de lidar no momento em que ocorreu. As árvores, por sua vez, funcionam como estruturas psíquicas individuais. Cada pessoa, cada entidade possui sua própria árvore. O que cresce nela reflete aquilo que foi vivido e não integrado. As plantas carnívoras espalhadas pelo ambiente não existem para criar tensão barata. Elas simbolizam traumas que aprisionam. Quanto mais alguém se aproxima sem preparo, mais facilmente é capturado. Então, aqui não existe um vilão, existe consequência. Fiona chega primeiro e é imediatamente presa por uma dessas plantas. Essa cena é simples, mas extremamente significativa. Fiona entra naquele espaço sem compreender totalmente sua natureza. Ela não está emocionalmente preparada para lidar com o que aquele lugar contém, e isso reflete a sua posição na narrativa. Ela é alguém que observa, que atravessa mundos, mas que ainda não entende completamente o peso emocional que carrega consigo ao fazer isso. E é bem nesse momento que um personagem que teve um fim trágico surge.
Burn. Ele não aparece como algo ruim ou uma ameaça, ele aparece com naturalidade, com uma presença serena, calma, e acaba por resgatar Fiona. Essa mudança de postura é fundamental para entender o papel que ele ocupa agora. Fernie, que antes era o símbolo de conflito, inveja e fragmentação, agora existe em paz. Ele não tenta mais ocupar o lugar de Finn, ele não se define mais pela comparação, ele aceita ser outro, e essa aceitação o transforma. Fernie explica que após a sua morte, a sua consciência ascendeu à vegetação, por causa de sua ligação com a magia verde e a maldição da grama. Mas mais importante do que o mecanismo, é o resultado. Ele encontrou ali um espaço onde pode integrar quem ele era, sem precisar se provar. Essa integração o torna capaz de cuidar. Ele não é mais uma parte rejeitada, ele se torna guardião. O fato de Fernie ser o cuidador da árvore do trauma de Finn é talvez um dos símbolos mais emocionantes do episódio. Aquilo que antes representava a fragmentação da identidade, agora protege o núcleo emocional, que Finn não consegue acessar. Em termos psicológicos, isso sugere que a dissociação, quando reconhecida e integrada, pode se transformar em um mecanismo de proteção. Não é mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz funcional. Enquanto Fiona explora a vegetação sob a orientação de Fernie, Cake segue outro caminho e encontra o verme kármico. Diferente das entidades cósmicas tradicionais de Hora de Aventura, o verme não fala em termos grandiosos, ele não dita regras universais, nem impõe julgamentos morais, ele simplesmente existe e trabalha. Seu papel é claro, consumir os orbes vermelhos, processar o conteúdo emocional dentro de si e devolvê-los transformados. Esse ciclo é uma representação direta do processo de elaboração emocional. O verme não apaga memórias, ele não é eliminador, ele a digere. O que retorna não é felicidade artificial, mas uma memória que pode ser carregada sem destruir quem a carrega. Isso aproxima o episódio muito mais da psicanálise do que da fantasia tradicional. A mensagem não é de supere, é de atravesse. Cake se identifica com o verme porque ambos compartilham uma sensação de deslocamento. Cake sempre existiu como extensão de Fiona, como companheira, como apoio. Ali, pela primeira vez, ela é vista como algo em si mesma. Essa conexão não é romântica no sentido clássico, ela é existencial. É o reconhecimento mútuo de que identidade não nasce pronta, ela se constrói a partir do confronto com aquilo que dói. A grande revelação de que o verme kármico é o irmão gêmeo unido da coruja cósmica adiciona uma camada metafísica importante ao episódio. A coruja sempre representou profecia, destino. Ela vê o que vai acontecer, mas não interfere. Ela anuncia tragédias, mas não as sente. O verme, por outro lado, não prevê nada. Ele sente tudo, ele lida com as consequências internas dos eventos. A separação dos dois como punição sugere que o universo, em algum ponto, decidiu separar o ato de ver do ato de sentir. Criou um sistema onde eventos são previstos, mas não elaborados. Quando o verme quebra a orbe da coruja, ela não destrói o destino. Ele interrompe um ciclo de sofrimento eterno. Ele permite que aquilo que foi previsto também possa ser curado. Isso altera o equilíbrio cósmico porque introduz algo radical, a possibilidade de transformação emocional dentro de um sistema que antes apenas observava. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de permitir que isso não determine tudo o que ainda vai acontecer. É uma crítica direta ao fatalismo. Saber não basta, é preciso sentir. É nesse contexto que o episódio se aproxima do seu núcleo mais sensível, que é a árvore do trauma de Finn. Ela se destaca imediatamente por seu tamanho e pela intensidade de seus orbes. Existe ali algo que nunca foi tocado, algo que permanece intacto porque é insuportável demais. Quando Fiona se aproxima do maior orbe e o toca, o que surge não é uma memória clara, mas um fragmento bruto. Finn, completamente assustado, gritando o nome de Jake. Não tem um contexto claro, mas podemos imaginar o que é, tanto que o Fernie intervém imediatamente e diz: Você não quer ver essa daí. Bota fé. Essa frase não é uma proteção apenas pra Fiona, é uma confirmação pra gente que a morte de Jake talvez não foi tranquila, e o Finn acabou por não conseguir processar o evento. Por isso, aquilo não foi esquecido, aquilo foi reprimido. E aqui o episódio deixa claro que trauma reprimido não é apenas uma tristeza acumulada, ela envolve horror, culpa e uma possível sensação de impotência absoluta. Finn, o herói que sempre salvou todos, falhou em salvar quem mais amava, e incapaz de integrar essa experiência, sua mente isolou o evento, fragmentou a memória e a enterrou. A decisão do desenho de não mostrar a cena completa não vejo como uma covardia narrativa, é mais uma coerência temática, porque algumas dores não podem ser revisitadas sem preparação, nem pelo personagem, nem pelo espectador, que, bem, somos nós, né? Nesse ponto o episódio não oferece resolução, até porque ele não pretende, ele apenas prepara, ele mostra onde a ferida tá, o quão profunda ela é, e o que será necessário para começar a curá-la. Nesse ponto o episódio começa a dialogar de forma mais clara com a ideia do coma de Finn. Até então, o coma podia ser interpretado como uma consequência
consequência física, um efeito colateral de eventos externos ou até um artifício narrativo para afastá-lo temporariamente da história. Mas o episódio 9 muda completamente essa leitura. O coma deixa de ser um acidente e passa a ser entendido como uma fuga psíquica. Finn não está apenas inconsciente, ele está ausente, porque estar presente dói demais. A mente de Finn construiu um afastamento como forma de autopreservação, porque diante de um evento que quebrou sua identidade, que foi a morte de Jake, continuar acordado significaria sentir algo para o qual ele não estava preparado. O coma surge então não como fraqueza, mas como último recurso. Não é desistência, é sobrevivência. O corpo continua, mas a consciência recua. Jake, dentro dessa lógica, deixa de ser apenas um personagem querido e passa a ocupar um lugar simbólico fundamental. Ele sempre foi mais do que um irmão pro Finn. Jake sempre funcionou como um âncora emocional, como base de segurança, como alguém que tornava o mundo suportável mesmo quando ele era caótico. A presença de Jake permitia que Finn fosse impulsivo, heróico, confiante. Agora, sem Jake, Finn não perde apenas alguém amado, ele perde o eixo que organizava sua relação com o mundo. Isso ajuda a entender porque o trauma da morte de Jake é tão diferente dos outros Orbs. Finn já perdeu o braço, já enfrentou rejeições, já viveu batalhas violentas, mas essas experiências, por mais duras que tenham sido, puderam ser integradas porque não destruíram completamente a sua estrutura emocional. E a morte de Jake acabou por fazer isso. Ela não apenas fere, ela desestabiliza, ela coloca em xeque a própria ideia de continuar. É por isso que a memória aparece fragmentada, reduzida a um grito. Não existe uma narrativa porque a mente de Finn não conseguiu construir uma. O evento não foi simbolizado, apenas registrado como choque. Em termos psicológicos, isso caracteriza um trauma profundo, algo que acontece rápido demais, intenso demais, sem tempo para pensar. Enquanto isso, a história continua avançando ao redor desse núcleo. Cake, ao permanecer na vegetação, dá continuidade ao seu próprio processo de individualização. Essa escolha não é apresentada como heróica nem como definitiva. Ela é incerta, desconfortável e cheia de ambiguidade. E é exatamente isso que a torna madura. Cake decide ficar não porque encontrou todas as respostas, mas porque percebeu que continuar colada a Fiona a impediria de fazer perguntas essenciais sobre si mesma. Ao se separar mesmo que temporariamente, Cake aceita a dor como parte do crescimento. Essa decisão ecoa diretamente o tema central do episódio. Não existe elaboração sem desconforto, não é identidade sem perda. Cake não foge da dor da separação, ela reconhece como necessária. Isso a coloca em contraste direto com Finn, que ainda não conseguiu dar esse passo. A permanência da maga caçadora presa na vegetação também ganha um significado mais profundo à medida que o episódio se encaminha para o fim. A sua prisão não é uma punição, é uma consequência. O coração da floresta morreu, e com ele a possibilidade de saída imediata. Isso reforça uma ideia importante, que não basta acessar o trauma, é preciso ter recursos internos para atravessá-lo. A maga caçadora entrou naquele espaço porque a sua dor permitiu, mas ela ainda não está pronta para sair porque a sua elaboração ainda não começou. O episódio então se revela claramente como um ponto de preparação, não de resolução. Ele não fecha arcos porque não deveria. Ele organiza o terreno emocional porque os confrontos futuros façam sentido. Ao invés de entregar respostas, ele redefine perguntas. A principal delas é simples: o que acontece quando alguém que sempre seguiu em frente não consegue mais? No fim, o episódio 9 deixa claro que o multiverso, os reinos místicos e as entidades cósmicas são apenas ferramentas narrativas. O que está sendo discutido, de fato, é algo profundamente humano, de como lidamos com perdas que mudam quem somos, de como seguimos vivendo quando aquilo que nos sustentava desaparece, e o que acontece quando não conseguimos fazer isso sozinhos. A mensagem central permanece firme. Enquanto o trauma não é encarado, ele cria raízes, ele se infiltra, molda comportamentos, afasta consciências e paralisa futuros. A vegetação rasteira não é um vilão a ser derrotado, ela é o resultado inevitável da dor não elaborada, e só pode ser transformada quando alguém decide conscientemente atravessá-la. O episódio 9 não oferece conforto fácil, ele oferece honestidade. Ele diz que crescer dói, que perder muda tudo e que nem sempre estamos prontos para sentir, mas também sugere de forma sutil que a cura não vem de apagar o passado, e sim de integrá-lo àquilo que ainda pode ser vivido. Por fim, Fiona e Cake não tá perguntando o que aconteceu com Jake, tá perguntando o que acontece com alguém depois que perde tudo o que dava sentido ao mundo. E essa é uma pergunta que não se responde em um episódio, ela se vive.